Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, tem uma tríade com o mesmo final: Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. É bem parecido. Então você encontrou Filipenses, é só pular para Colossenses e depois Tessalonicenses, no Novo Testamento. Eu quero falar aos irmãos 10 atitudes para 2019. Eu estava escrevendo esse sermão e pensei, 10 atitudes ou 10 conselhos? Não, eu não vou trazer conselhos aos irmãos. Conselho você aceita ou não? O que eu vou trazer é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não é um conselho que você pode ou não aceitar. Se você não aceitar, eu tenho convicção que o seu 2019 não vai ser legal. A palavra do Senhor é a verdade. Então aqui está a vida. Não é um mero conselho que eu vou trazer para você, como de alguém com sabedoria humana que está trazendo. Eu estou trazendo a você a palavra do Senhor. E por isso que nós estamos falando de 10 atitudes. E eu quero ler o texto já mostrando as atitudes. E a primeira atitude desta noite para 2019 é: respeite os líderes. Aqueles que não trouxeram as Bíblias, eu trouxe aqui também os textos. A palavra do Senhor diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E aí agora lá na frente, no versículo 25, o apóstolo Paulo pede: irmãos, orai por nós. Talvez os irmãos devem estar pensando, estou advogando em causa própria, mas não. Se você quer ter sucesso da palavra do Senhor, não é um sucesso igual o mundo diz que é, mas é um sucesso de integridade, é um sucesso de viver conforme o querer de Deus, de buscar a satisfação de cumprir a vontade de Deus. É esse tipo de sucesso. Não estou falando aqui receita de bolo para se tornar rico, não é isso. Eu estou ensinando a palavra do Senhor, como ser satisfeito na glória do Senhor. E se você quer ter esse tipo de sucesso em 2019, você tem que aprender a respeitar os líderes. A palavra do Senhor diz o seguinte: irmãos, acateis com apreço. O apreço aqui é respeito. Para respeitar aqueles que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor. O presidir é aqueles que lideram, é aqueles que no Senhor velam pela alma de vocês. E aí mais adiante ele diz: não só os que presidem, mas também os que admoestem, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. O texto bíblico está nos dizendo para ter amor e consideração. Oh, meus irmãos, prestem bastante atenção nisso. Como nós vivemos numa geração obstinada, uma geração rebelde, que não respeita líderes, que não respeita aqueles que estão em posição de autoridade. Nós falamos mal. Vou tocar o microfone. Nós falamos mal daqueles que Deus coloca sobre nós. Eu falo sim, não apenas dos líderes da igreja, mas os líderes da nação, as autoridades que Deus nos colocou. E nós aprendemos que nas Escrituras Sagradas o chamado do cristão não é a rebeldia, mas é a submissão. Nós precisamos aprender isso. O cristão se tornou rebelde, insubmisso, obstinado, orgulhoso, cheio de si. Por ser cristão, acha que ele pode desrespeitar quem ele quiser, não respeita mais a autoridade. É muito também da nossa geração, século 21. Filhos não respeitam pais.
Parece-me que a intimidade do nosso século é o desrespeito. As pessoas, para dizer eu tenho intimidade com Ele, tem que desrespeitar. Está errado, meus irmãos. Nenhum novo ano se começa com o pé direito, com desrespeito. A qualquer um que for. Eu não estou falando apenas de pastor, de presbíteros, de diáconos, mas de qualquer liderança. Seja um patrão lá no nosso serviço, seja um governante, um policial, seja quem quer que for, até aqueles que não estão sob autoridade conosco, nós não podemos desrespeitar ninguém. A Bíblia mesmo diz: considerai todos superior a si mesmo. Nós precisamos aprender respeito, ensinar respeito à nova geração, porque a nova geração não sabe disso. Essa é a primeira atitude: respeite os líderes. A segunda atitude está aí no versículo 13. Lá no finalzinho diz: vivei em paz uns com os outros. Vocês vão perceber que as 4 primeiras atitudes que Paulo diz a Tessalônica são atitudes com respeito ao próximo. Ele começa com os líderes. É legal porque no respeito aos líderes, eu não dei essa ênfase, mas uma forma de você respeitar os líderes é orando por eles. Paulo ele pede: orai por nós. Então ore por aqueles que estão sobre você, que têm autoridade sobre a sua vida. Ore por eles. Se você não está entendendo o que ele está fazendo, ore. Peça para que Deus o abençoe. Orar é melhor do que falar mal. Agora, Paulo ele continua falando aos Tessalonicenses, e ele vai falar sobre relacionamentos. Com os líderes respeito, com todos tenham paz. Tenham paz uns com os outros. Quando ele fala uns com os outros, ele está pensando na igreja, nos irmãos. Meus irmãos, mais uma atitude para o próximo ano: tenha paz, seja defensor da unidade. É muito mais fácil brigar, é muito mais fácil separar, é muito mais fácil se distanciar. Difícil é ajuntar, é perdoar, é estar junto. Então, meu irmão, seja um defensor da unidade. Pare de brigar por coisas poucas, perdoe mais, busque a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero clamar a vocês: defendam a paz. Nós precisamos de pacificadores. Jesus diz: bem-aventurados pacificadores. Nós precisamos destes, muito mais do que pessoas que se separam. Olha, eu tenho que falar da nossa geração. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas preferem se separar. Teve um atrito, o que faz? Vão embora. Não querem nem mais ver. Ao invés de tentar resolver, ao invés de tentar perdoar, ao invés de tentar se relacionar. O Eide tem uma vez contou para nós uma ilustração que é a nossa geração. Antigamente, se um violão quebrasse, o que nós iríamos fazer? Consertá-lo. Hoje, se um violão quebra, joga fora e compra outro. As pessoas fazem isso nos relacionamentos. Em vez de tentar consertar, perdoar, buscar a paz, as pessoas preferem jogar fora e ir atrás de outro. É a geração iFood. Se eu não gostei, eu coloco lá no nota 1 e nunca mais peço comida naquele lugar. Eu tenho tantos lugares para comer, para que eu vou precisar ficar indo tentando? Vocês entenderam? E por isso que a terceira atitude é o exercício da comunhão. Olha o versículo 14 aí comigo. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, que consoleis os desanimados, que ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando nós sermos igreja.
não termos uma fachada de igreja, não sermos superficiais, mas sermos igreja de verdade, comunidade. Essa é uma coisa que a gente precisa resgatar no ano de 2019. Eu não estou dizendo só a Nova Aliança, eu estou dizendo a sociedade goianiense, o bairro Negrão de Lima, o Brasil, toda uma geração do século XXI que se tornou superficial. Relacionamentos são líquidos, os relacionamentos são superficiais, nós somos individualistas, os relacionamentos são virtuais, nós não queremos nos envolver. Nós queremos vir domingo após domingo na igreja, sentar no banquinho, sair sem ninguém nos ver, sem ninguém nos cumprimentar, e simplesmente só isso. Mas exercitar a comunhão, admoestar, consolar os desanimados. Olha que palavra linda, consolar os desanimados. Eu não quero saber nem o nome dos irmãos, quem dirá consolar os desanimados. Não é isso que muitas vezes passa no nosso coração? Consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo. Você sabe o que significa longânimo? É um termo que a gente não usa muito, não. A gente não olha assim e fala: ô Camilo, como você é longânimo? Se falar assim, as pessoas pensam: o que é isso? É muito grande? Longo, né? Longo ânimo. Paciente. Você é paciente com o seu irmão? Você é paciente com aqueles que estão em sua volta? Às vezes a personalidade é diferente, às vezes a criação é diferente, e tudo isso deve ser colocado na ponta da caneta. Você é paciente? Né? No ano passado, na virada do ano, eu comecei o sermão ilustrando com aquele filme Extraordinário, aonde tem uma frase assim: seja gentil, porque você não sabe o que a outra pessoa está passando, você não sabe o dia da outra pessoa, você não sabe o que ela está vivendo. Isso é ser longânimo, isso é exercitar a comunhão. Então, nessa conclusão aqui de comunhão, os 4 primeiras atitudes, nós temos o fazer o bem. Olha o que diz o versículo 15. Vejam aí comigo em suas Bíblias. É legal isso, vocês verem suas Bíblias, porque eu não estou falando algo que eu estou inventando aqui. É bíblico, é palavra do Senhor. E olha o que Deus diz aí: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esse versículo está dizendo o seguinte: olha, não retribuam mal com mal. Se alguém te faz mal, você não vai fazer mal em troca, você não vai se vingar, você vai fazer sempre o bem. Isso também é outra coisa que o cristianismo moderno perdeu. Hoje eu vejo cristãos falando: eu sou cristão, mas eu não sou bobo, não, eu não tenho que ficar aguentando desaforo, não. Isso não é cristianismo. Se você tem essa atitude, você precisa se arrepender. Isso nunca Jesus ensinou, que cristão tem que ser arrogante, tem que pagar mal com mal, tem que buscar vingança. Se alguém tratar mal, tem que agir mal também. Isso não é cristianismo, meus irmãos. 2019, não faça isso. Se você fez em 2018, peça perdão, faça o bem. Cristianismo é a mensagem de que se alguém te bater na face, você dá a outra. Cristianismo é a mensagem de se te exigirem caminhar uma milha, você caminhará 2. É fazer o bem e não o mal. Eu sei que o mundo é mau. Eu sei que as pessoas pisam naqueles que são bons. Eu sei que as pessoas humilham aqueles que fazem o bem. Eu sei que esse nosso mundo tenta tirar proveito dos que são bondosos. Mas isso não é pretexto, meus irmãos, para você deixar de fazer o bem.
Não é porque as pessoas do mundo que vão para o inferno porque não conhecem a Cristo. Não é porque as pessoas do mundo humilham aqueles que são bondosos, pisam naqueles que fazem o bem, que você, cristão, tem legitimidade de não fazer o bem. Jesus foi crucificado por fazer o bem. E mesmo sendo açoitado, ele nunca deixou de fazer o bem. Jesus era o único que podia naquele momento fulminar, vocês entendem? Acabar com todo mundo ali, porque ele nunca pecou, ele não merecia o castigo, ele não merecia a humilhação. Todos os que estavam castigando ele, açoitando e crucificando eram pecadores. Jesus podia revidar, mas ele fez isso? Não. Sem reclamar, ele continuou clamando ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As 4 primeiras atitudes diz respeito ao próximo, aos relacionamentos. Quando você for se relacionar em 2019, respeite os líderes, tenha paz com todos, exercite a comunhão, consolando, amparando, sendo longânimo, faça o bem a todos, em nome de Jesus. Agora nós temos 3 atitudes aqui, que são atitudes que diz respeito a Deus, ao nosso relacionamento com Deus. A primeira atitude é: alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. Vamos mudar um pouco o discurso. Eu estava sendo muito duro no começo falando sobre comunhão, mas agora eu quero trazer um discurso mais consolador e encorajador. Meus irmãos, nós precisamos aprender a se alegrar. O pessimismo, aquele sentimento de que está tudo ruim, a tristeza que toma conta da nossa alma, impede de nós fazermos coisas grandiosas. E a palavra do Senhor diz para nós alegrarmos-nos sempre no Senhor. O motivo da alegria não é um presente, não é ter ganhado tanto dinheiro, não é o emprego novo, não é a compra do apartamento, apesar de que essas coisas podem trazer alegrias. Mas o motivo da alegria é o Senhor. É o fato de que Cristo Jesus morreu por nós na cruz e agora nós temos a redenção. O motivo de alegria é que nós não vamos para o inferno, porque Cristo nos salvou. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele nos substituiu. Deixa eu explicar isso melhor. Por causa dos nossos pecados, e esse ano de 2018, convenhamos, pecamos demais, não é verdade? Demais! Pecamos muito. Por causa dos nossos pecados, alguém tinha que morrer, alguém tinha que ser condenado por causa dos nossos erros. Se nós não seremos condenados, então quem foi? Se nós não vamos ser condenados no inferno, se nós não morreremos a morte eterna, quem que morreu? Quem foi condenado? Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos nos alegrar. Mesmo que tudo esteja na contramão. Talvez nesse ano de 2019 você enfrente uma luta. Crer em Jesus não nos isenta de enfrentarmos lutas, provações, dificuldades. O Evangelho não diz que se você crê em Jesus nunca vai ter problema na sua vida. Apesar de que alguns pregam isso é mentira. Jesus diz: creiam em mim, vocês vão ser perseguidos por causa disso, mas tem de bom ânimo, eu venci. A diferença que crer em Cristo traz para a nossa vida não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida com alegria, apesar dos problemas. Esse é o grande ponto.
Então, se alegre no Senhor. Outra coisa é, ore continuamente. O Deus continue, orai sem cessar. Quanto você orou esse ano de 2018? Você orou todos os dias? Orar de verdade, se orar bastante, orar conversando com Deus, não aquela formalidade antes do almoço e antes da janta que a gente faz. Derramar o coração. Ore mais. E digo, ore continuamente, sem cessar. Continuidade no orar. Ore todos os dias. Ore todos os momentos. Se você quer ter um 2019 cheio da graça do Senhor, ore. Em nome de Jesus. E então, agradeça. O versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na versão que eu coloco ali nos slides, é a NVI, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Ontem eu estava ensinando as crianças lá em cima, os adolescentes ou pré-adolescentes, e eu fiz uma pergunta para eles: se nós precisamos agradecer as coisas boas e também as coisas ruins. Eles ficaram na dúvida, e na verdade era o momento deles aprender, então nenhum julgamento quanto a isso. A questão é que, mesmo nós adultos, temos dúvidas quanto a isso. E se temos certeza que temos que agradecer em todas as circunstâncias, nós não fazemos. Ou fazemos pouco. Quando nos sobrevém alguma dificuldade, a gente não agradece. É difícil. Parece ser superficial. Mas nós precisamos agradecer em toda circunstância, meus irmãos. Quer seja boa, quer seja ruim. Porque na verdade, nós cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque na verdade, nós cremos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Porque na verdade, nós cremos que Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. E Ele nos salvou e nos resgatou das trevas. Então, se nós cremos nessas coisas, em tudo dê graça. Até quando a bateria do computador está acabando. Amém? Por fim, as 3 últimas atitudes, e aqui eu vou mais rápido, também tem a ver com Deus e com a nossa devoção, a nossa santidade. A primeira coisa é um versículo um tanto difícil de entender, que diz o seguinte: não apagueis o Espírito. O que significa esse versículo? Esse versículo diz para nós buscarmos o fervor espiritual, o fervor do Espírito. A ideia de apagar aqui é como uma chama mesmo, uma chama que se apaga. Então o texto está dizendo: olha, não apaguem o Espírito, não deixem a chama do Espírito apagar. É isso que o texto está dizendo. Na verdade, existe um texto paralelo lá em Romanos, que Paulo traz quase que as mesmas exortações, onde ele diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que o texto está dizendo é: olha, meus irmãos, em 2019, aplicação agora, busquem o fervor do Espírito, servir mais a Deus, busquem ser cheios do Espírito Santo, busquem os frutos ou o fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, domínio próprio. Busque, meu irmão, ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Uma das coisas mais extraordinárias para aqueles que têm o Espírito é ser guiado por Ele. Muitas pessoas fazem os seus planos, e não pedem a direção para Deus. Eu estou querendo dizer a você: seja fervoroso no Espírito, busque a direção do Espírito, deixe o Espírito guiar a sua vida.
Em nome de Jesus. Talvez este seja o ponto mais importante, o clímax desse texto. E como então nós somos fervorosos do Espírito? Palavra de Deus e santidade. Primeiro, valorize a palavra. O texto no versículo 20 diz o seguinte: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e tende o que é bom. A profecia aqui é uma palavra de Deus. Profecia é a palavra do Senhor. Nesse tempo não é a palavra como nós temos hoje, porque hoje nós temos a palavra do Senhor, a palavra escrita, a palavra finalizada, o cânon, a palavra inspirada. Não existe erro aqui. Naquele tempo, aqueles irmãos muitas vezes não tinham escritos, então eles precisavam falar daquilo que eles lembravam dos apóstolos. E algumas vezes alguns pisavam na bola. Alguns ditos profetas se levantavam e não pregavam o que era bíblico. Então algumas igrejas começaram a rejeitar, falar: não, nós vamos escutar a palavra de homens, de apóstolos autorizados, e não mais de todo e qualquer profeta. Mas Paulo está dizendo aqui: não façam isso, não desprezei as profecias. Ao contrário, Paulo está dizendo: julgai tudo e retende o que é bom. Ele está dizendo: escutem, e aquilo que for de Deus vocês assumem para si. Hoje, igualmente, meus irmãos, existem vários tipos de palavra, vários tipos de pregação, pregações que não são bíblicas, pregações que nós precisamos julgar para saber que se realmente é palavra do Senhor. Mas a grande aplicação que eu quero fazer aqui não é o julgar, não é você ficar olhando pregações de outras igrejas. Não! Nós cremos que profecia é a palavra de Deus anunciada ao povo, e nós temos ela de maneira infalível aqui, que você pode ler e aprender. Então valorize isso. Se você quer ser cheio do Espírito, você precisa ler a palavra do Senhor. Eu vejo muito crente que quer ser cheio do Espírito, mas tem preguiça de ler a Bíblia. Não dá certo. Aprenda a ler a Bíblia. Se você não sabe, se você não tem conseguido ler todos os dias, faça isso o seu plano. Ao invés de fazer o plano de comprar o carro em 40 parcelas de R$ 1.500, esganar de trabalhar 12 horas por dia, por que você não faz um que vai te levar para a eternidade? Leia a Bíblia. Vocês entenderam como os nossos valores mudam? Valorize isso. E desce, afaste-se do mal. O texto no versículo 22 diz: abstende-vos de toda forma de mal. Na verdade, esse versículo pode significar duas coisas. A primeira coisa que esse versículo pode significar é sobre as profecias. Escute todas as profecias, a palavra sendo anunciada e pregada por todos. Julgai, retende o que é bom, e o que for mal, jogue fora. Então, aquelas palavras que não são bíblicas, joguem fora. Ou pode significar: tirem o mal, a corrupção, se santifiquem. Eu acredito que essa segunda coisa é mais plausível. Por quê? Porque no versículo seguinte, Paulo diz que Deus irá nos santificar. Então, a santificação é a preocupação de Paulo aqui. Se você quer ter um 2019 abençoado por Deus, busque a santificação. Eu citei uma frase esses dias nas mídias sociais e repito aos irmãos, que hoje em dia os homens pedem mais por bolsos cheios do que por corações puros. O que você quer? Bolsos cheios ou corações puros? Busque santidade.
abandonar pecados. Em nome de Jesus. E por fim, eu disse só 10, mas essa vem como um brinde. Dependa inteiramente do Senhor. De tudo isso que eu falei aqui, se você for tentar fazer com as suas próprias forças, não vai dar certo. Sabe o que é legal? Paulo, ele traz esses 10 conselhos que eu acabei de falar a vocês. 10 atitudes que nós devemos tomar. Mas no versículo 23 e 24 ele diz: o mesmo Deus, o Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também o fará. Paulo está dizendo: olha, vocês têm esse compromisso de fazer essas 10 atitudes, mas entendam uma coisa, é no Senhor. No final das contas é o Senhor que vai fazer, é Ele que vai santificar. Por quê? Porque Ele é fiel. Estamos virando o ano, meus irmãos, falando da fidelidade de Deus. Mas Ele não é fiel aqui nesse texto para dar um carro novo. Ele não é fiel aqui nesse texto para dar um apartamento. Ele não é fiel aqui nesse texto para dar prazeres terrenos. Ele é fiel para nos dar santidade, para nos dar e para nos fazer irrepreensíveis e íntegros. Oh, meus irmãos, como nós precisamos entrar no novo ano clamando que o Senhor nos faça íntegros. Mais do que ter dinheiro, mais do que os prazeres, integridade. Ele é fiel. Que coisa fantástica. E então, depois que Paulo traz as saudações finais, ele diz no versículo 28: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Meus irmãos, para termos um ano novo abençoado, nós precisamos da graça. Então aprenda uma coisa: dependa inteiramente do Senhor. Deixa eu te dizer o que não é isso. O que não é o que eu estou dizendo aqui. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que você pode se acomodar, se sentar e agir como um preguiçoso, muitas vezes, como um ocioso, e não fazer nenhuma das atitudes das 10 que eu falei. Muita gente escuta dependa do Senhor dessa forma. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo faça as 10 atitudes na dependência do Senhor e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Uma frase mudou muito a minha vida e meu ministério quando eu a escutei: a nós cabe o ordinário e a Deus o extraordinário. O nosso papel é fazer o ordinário, cada uma das 10 atitudes que eu mencionei aqui hoje: se alegrar, ser grato, orar sem cessar, respeitar os líderes, exercitar a comunhão. Cada uma das 10 atitudes: não deixar o espírito apagar, ser fervoroso na leitura da palavra, buscar santidade, abandonar erros. Nós precisamos fazer essas coisas, não pelas nossas próprias forças, fazendo o ordinário, confiando que o extraordinário Deus está fazendo em nossas vidas.